Rapaz, é um dos sintomas mais comuns, se não de proximidade áurica. Não é nem só de espírito, tá? A gente começa a ficar, demonstra não só uma possibilidade imensa de assédio, né? É uma pergunta que eu vou fazer para você aqui, como também uma abertura. Peraí, cadê meu negocinho de aqui? Deixa eu fazer uma perguntinha para você antes de começar. Você fica irritado às vezes? Do nada. Responda isso. Você tem mania. Deixa eu falar de uma coisa muito importante. Irritação, velho, é um negocinho que a gente não sabe a origem. A gente pode falar, Saulo, mas as pessoas são irritadas. Sim, claro. Né? Nós somos assim, ou muda dessa forma somente por causa delas próprias. Como que eu sei isso? Que eu percebo o assédio em mim. E eu confirmo ele, muitas vezes confirmei, uma proximidade de espiritual próxima, ou um momento, por exemplo, uma fase do planeta em que o mundo fica mais tenso e eu percebo que não tem uma coisa normal. O primeiro sintoma que chega é a irritação. Pra você ter ideia, é uma coisa tão... aí você pensa, não, isso é uma reação sua, orgânica, não é nada com o espírito. Cara, normalmente eu sou calmo, no geral, eu não sou reativo, eu não sou... E quando tem uma coisa colada, vocês não têm noção o poder dos espíritos em conseguir irritar a gente. O poder, consegue, o que uma coisa consegue fazer dentro da gente? A gente não tem ideia. Eu costumo até falar que se a gente soubesse o tanto que... Ficar assediado de vez em quando é uma coisa, mas o tanto que uma pessoa assediada, o que ela sente, ou passando por um processo de assédio, a gente teria paciência com eles. Porque é incontrolável, é inacreditável o poder espiritual de alguém para fazer alguém ficar irritado. Então, assim, é sempre analisar onde você está, por que mudou e o que aconteceu. E é aí que entra os questionamentos. Mesmo você sabendo, aquilo lhe irrita. Existe uma colada, é muito estranho, emocional, que torna física, pega a gente lá no fundo, que você não consegue controlar. Então, aquele negócio, então é um sintoma, você vai ter um monte, mas como é um sintoma muito importante, a irritabilidade precisa ser falada de forma a levar esse ponto na frente de observação constante. Tá? Tem pessoas, velho, que elas... Por aí você percebe que tem alguma coisa em relação. Só basta elas se aproximarem que você fica irritado. Você não sabe por quê. Então, fazendo comparativo em relação a uma proximidade, tem alguns tipos de situações. Tem gente que não é a voz dela. A voz dela irrita. A presença dela irrita. Ela tem alguma coisa na aura que ela libera, que só de chegar perto de você fica irritado. Às vezes você fica até injusto, achando injusta a situação. Poxa, mas que injustiça, né? Mas aquele ser carrega alguma coisa que é um tipo de espinho, um tipo de... que não bate. Ela chega no ambiente e começa a irritar. O ambiente fica... Então, por aí você consegue perceber que para você sentir a mesma coisa quando está sozinho no invisível. Aí você fala, beleza, pode ser um problema meu. Mas aí vem a projeção astral mostrando, cara. Eu já tive acesso de irritação, por exemplo, o Carita sabe disso, assim, a gente vê. Eu falo, tô irritado, tem um negócio me perturbando aqui ao redor. Aí eu saio do corpo e vejo o espírito. E ele, inclusive, demonstra para mim o assédio. O assédio estava ali, boa parte do dia, às vezes 2, 3 dias antes, eu só vou ver num determinado momento. Aí eu começo a perceber, eu já percebi que alguma coisa não está normal, e passa 2, 3 dias, 2, 3 dias, depende. Também acontece um acesso de irritação no momento em que o mundo fica mais denso. E nós estamos passando por uns dias em que, na teoria, né, a Carita costuma chamar de Nissan, né, são dias em que abre-se algumas ações, acontece algumas vezes durante o ano, tá? Em que há uma possibilidade de densificação e portais meio que mais facilmente são abertos entre as frequências. Então os espíritos aproveitam para energia baixa, que acontece quando esse portal abre, a energia densifica, para chegarem mais perto da gente e incentivarem sensações. Então são muitas delas. Uma irritabilidade é certamente umas das que é quase assim, se você pegar um checklist de uma possibilidade de assédio,
com certeza a irritabilidade está na frente. Você passa a ter uma impaciência constante e você precisa observar. Porque se você estiver sob influência, e vai estar, a gente tem que fazer um trabalho mais a fundo para não descontar isso em outras pessoas. E tem um monte de coisinhas que vão facilitar com que a acessibilidade aconteça e eles venham a usar isso. Tem várias, tá? Quando isso acontece, normalmente eu costumo me desligar um pouco, nos momentos que eu costumo dormir mais para ficar em estado de observação, eu passo a ficar em estado, eu aumento minha sintonia, porque eu percebo que eu estou sob influência. Então, assim, tem uma coisa tentando me influenciar, então eu aumento a sintonia. Como é que eu faço para aumentar a sintonia? Passo parte do dia em oração, que eu já não consigo mais controlar, porque já está colado em minha aura. Os mentores não podem fazer muita coisa, eles vão tentar, mas é até importante que você entenda, por estar nesse ambiente, que eventualmente isso vai acontecer, e você tem que aumentar seu espaço de observação, quer dizer, sua vigilância tem que sair da normalidade. Você já não é mais uma pessoa normal vivendo em dias normais. Há um aumento da taxa de proximidade, e você precisa fazer um aumento na taxa na curva de melhora. E se você não fizer isso, você vai ser assediado mais fortemente. Ou vai fazer besteira, tá? Então vamos falar aqui. Inclusive, na maioria dos estudos espiritualistas, estudos espírita, nos lugares, reconhece a raiva como uma energia poderosa que, quando não canalizada ou quando a abertura espiritual estiver não feita corretamente, pode levar ao sofrimento, a ações de desarmonia e momentos de pico de falhas durante a encarnação. Quando você começa, ou até aquelas pequenas ações que você fica irritado e desconta nas pessoas que estão ao redor, por não perceber que está. E muita gente está passando por isso, não sequer acredita em espiritualidade, até, inclusive, um sintoma constante de assédio é a irritabilidade, a impaciência. Uma pessoa meio mal assim com a vida, então você percebe que tem alguma coisa estranha ali, não é comum isso, mas o problema é que com o tempo, os indicadores físicos, eu vou falar sobre isso, começam a aparecer. Você vai fazer um estudo sobre a pessoa, você vai perceber que está faltando nela alguns neurotransmissores, algumas reações hormonais em desarmonia, você vai ver que casa com isso. Tem fases em que realmente é o corpo que leva a situação e tem situação que leva o corpo junto, mas de uma forma ou de outra baixa frequência, não é à toa que quando acontece bastante irritabilidade na mulher, por exemplo, na TPM. É uma questão hormonal, mas que causa reação de assédio, porque, queira ou não, no momento que aquilo acontece, modifica a frequência, e ela passa a estar, nesse momento, não por acaso, mais apta a sentir mais o mundo espiritual, e com isso poder passar por um processo de assédio. Por isso que é preciso paciência nesses momentos, porque ela é forçada fisicamente a baixar, a viver num corpo que vai causar uma certa irritabilidade. Na baixa frequência, acaba baixando, os espíritos pegam a pessoa, acabam fazendo. Se você parar para pensar, o próprio corpo feminino é um corpo feito para receber não um outro corpo, mas um espírito, energeticamente, astralmente e fisicamente também. Tudo se prepara para receber uma consciência ali. Então passa a ser uma mediunidade interessantíssima, que quando não acontece de fato uma inserção, de certa forma é uma abertura espiritual, que fica, sim, as pessoas são mais propícias a passar por assédio, só que isso acontece com todo mundo, e às vezes de uma forma constante, que é quando o assédio não sai de perto. E o impacto dessa irritabilidade no centro energético é muito ruim, porque se você passa por um processo, por isso que eu estou falando, no decorrer da vida, do dia a dia, no seu meio, você passa por um momento, você observa e faz um trabalho, beleza. Seja por uma questão física, como é o caso da mulher, que é voltada a isso, seja por uma questão de fato de proximidade espiritual eventual, ou baixa frequência da sociedade, ou alguma energia que chega perto, você se irrita, ou alguma pessoa, e daqui a pouco você percebe e volta. Mas quando isso começa a acontecer constantemente, aí é bom ligar o alarme. Por quê? É aí que vai entrar as questões de cuidado. E quando a pessoa está muito irritada, você nem consegue conversar com ela. Ela não aceita nenhum tipo de argumentação. Ela não tem paciência para qualquer coisa. Mas é importante que alguém, em algum momento, consiga abordar essa pessoa e falar: não é normal você viver irritado. É como assim? Alguma coisa não está correta. O certo é pegar essa pessoa,
fazer um trabalho sobre ela, fazer alguns experimentos, até levá-la a observar como é que anda a taxa hormonal, tem alguma falha em algum lugar, e levar no psiquiatra, a gente vai ver se de repente tem medicações bem sutis, velho, que vão fazer um trabalho aqui, vão fazer um trabalho de ver se está faltando alguns neurotransmissores aqui, alguma abertura para lá, para cá. A pessoa muda de vida na próxima semana. Uma semana depois, a pessoa já está começando a sentir coisas que nunca sentiu, porque há uma reação que fisicamente se altera por uma proximidade constante espiritual, tipo, de assédio. Então o corpo, pense, o corpo, velho, ele responde, eu não sei dizer a proporção, mas ele responde uns 85 a 90, então e a depender do controle, isso quando não há assédio, do controle, você pode perder bastante o controle das suas emoções. Significa dizer que parte dos seus sinapses, pensamentos, inserções emocionais não são suas, são ou da sociedade ou de quem mora com você, seja físico ou espiritual, porque se é um assediador, mora com você. Então você está sendo influenciado a sentir ou deixar de ter algumas situações por causa de algum ser que está perto de você. Você sabia que tem pessoas, isso é tão forte isso que eu estou falando, que elas são mais ou menos positivas por causa de quem mora do lado? Eu não estou nem falando de espírito aí, tá? Casal. Você pega uma pessoa, por exemplo, que um casal, quando uma pessoa um pouco, se não toma cuidado, normalmente, quando uma pessoa passa um pouquinho do peso, o outro passa também. Quando uma pessoa faz uma determinada coisa, o outro vai junto. Então, acaba tendo uma frequência magnética específica numa pessoa, porque ela vive com aquela outra. Tanto é verdade que você vai conhecer pessoas que se separaram, que ou melhoraram muito na posterior, ou até pioraram. Porque há uma diferença muito grande entre a magnetismo de uma pessoa que anda junto com a outra do que anda sozinha. Você passa a ter uma identidade energética. Inclusive, às vezes, você deixa até de andar com aquela pessoa, porque com quem ela está se relacionando não é exatamente uma coisa muito... Você não gosta daquela presença. Eu gostava dessa pessoa antes dela casar. Ela casou, não gosto mais. Porque ela passou a ter ao lado dela uma influência, presença, que por algum motivo não foi tão positiva, não fez bem para ela. Então não deixa de ser alguma influência que altera o seu comportamento. E claro que eu estou falando de irritação, mas tem várias outras coisas, tá? Até peguei sobre o que significado da irritação, que é um estado emocional caracterizado pela facilidade em se irritar, ficar impaciente ou perder a paciência diante de situações ou estímulos considerados incômodos ou desagradáveis, ou por qualquer coisa. Tudo irrita a pessoa, tá? Sem contar que é uma porta-alarme. Por isso que eu fiz essa pergunta aqui, olha que interessante. Você fica irritado do nada, 80%. Eu vou fazer outra enquete agora. Essa, se você eventualmente fica irritado ou se chega. Agora, você fica irritado frequentemente? Não minta não, vai mentir para você. Jeromil, obrigado. Já respondo você, Jeromil. Obrigado. Respondo já. Essa é uma coisa interessante. Por que você está irritado frequentemente? O ambiente em que você vive, as pessoas. Eu costumo falar que assim, o nível de assédio sobre uma pessoa espiritualista é muito alto. Principalmente quando ela mexe com muita consciência e de fato não tá conseguindo segurar algumas ondas, né? Então há 50% das vezes que eu me levanto, se eu não tomar cuidado, somente se eu dormir de dia, eu passo por assédio. Então eu estou sempre tentando manter a frequência mais alta possível, porque o assédio é inevitável. É uma cobrança muito forte, magnética, e também a exposição é um negócio complexo. Eu venho aqui, me exponho todos os dias e tal, e tem muitas mentes, muitas coisas, uma pessoa do lado que ia fazer uma besteira, não faz porque ouviu uma determinada coisa, o espírito que acompanha ela já fica brava, já começa a ficar... Né? Então, passa por uma questão, não só eu, quem está perto, assim, tal, há uma movimentação muito grande energética. Eu não costumo ser uma pessoa irritada, mas eu costumo, quando eu sinto, você vai me ver calado. Se você vê muito quieto, eu estou trabalhando com algum negócio espiritual perto de mim. Não, tem um negócio me perturbando. E tem dias que eu preciso me cuidar mais do que o normal. Então, você tem ideia, hoje eu estava irritado. Por isso que eu estou falando sobre isso. E eu percebi um assédio confirmando a irritação. Inclusive, poderia colocar aqui no título. Irritação e assédio espiritual confirmado, baseado no ataque espiritual confirmado. Por que é confirmado? Porque eu vi ele fora do corpo. Ontem eu fui dormir sentindo um negócio ao meu redor.
Eu comecei o FAQ, estava irritado. Aí eu falei com a Karen, me deu o braço, melhorei. Eu fui deitar, voltou, aquele negócio voltou. Aí eu fiquei fazendo um trabalho, né? Só em cima de mim, botei minha mão no meu peito, vou explicar como é que eu faço. Percebendo que eu precisava fazer um trabalho sobre aquilo, que em vez de só chamar mentor, comecei a fazer um trabalho, eu movimentei bastante energia, me desvinculei do corpo um tempo depois. Eu dormi que eu nem vi, para você ter ideia, por causa do trabalho energético que eu estava fazendo. Normalmente eu percebo a hora que o meu corpo começa a adormecer, eu nem percebi. Eu estava tão querendo sair da magnetismo que eu não percebi eu apagar a consciência. Eu despertei já fora do corpo. Aí eu vi um espírito de uma mulher me cobrando uma coisa, como se fosse uma coisa de vida passada. Não era uma invenção de coisa de vida passada. Como se eu despertei assim. Eu recebi um aviso no meu celular, como se tivessem hackeado o site viagemastral.com. Aí eu peguei meu celular, assim, digitei Viagem Astral. Aí vi um monte de fotos de como se eu tivesse tido um filho ou uma coisa assim na vida passada, e essa mulher tivesse querendo mostrar para todo mundo que aquilo aconteceu. Aí eu abri a consciência na mesma hora. Minha consciência abriu, assim. Aí eu percebi que estava fora do corpo e falei, nossa, por que foi essa pessoa que está me perseguindo o dia todo, então? O que ela quer comigo? Eu percebi que ela tinha uma cobrança espiritual em cima e eu não sabia o que era. Então era como se fosse assim... mas na hora me veio o pensamento provavelmente de um mentor. Se liga porque eles usam alguma coisa para causar a questão de acessibilidade. Então não era exatamente o que eu tinha visto, ele tinha uma certa criação em cima da estúdio. Aí eu abri os olhos, acordei todo arrepiado assim, né? Percebi a presença espiritual no quarto de novo. Aí eu falei, beleza, agora eu me liguei, né? Fiz um trabalho energético, movimentei energia de amparo, de amor, e melhorei, elevei, saí bastante da frequência. E aí essa irritação, ela estava acontecendo, eu peguei o que está acontecendo no ambiente, existe momentos que abrem portais, a cara está até falando sobre isso, em que está um pouco denso o ambiente nesse momento. Então provavelmente esse espírito saiu de algum lugar mais facilmente, conseguiu chegar até aqui, e está perturbando, porque eu não estou numa baixa frequência, estou numa frequência boa, mas... mesmo assim, não consegui me desvincular. Então, são dias em que você percebe que está mais irritado, que está com a presença e não existe colher de chá. Aí você fala assim, nossa, cadê os mentores? O tempo todo aqui. Só que existe uma situação que ela é mecânica. Por exemplo, você está passando por uma fase onde, inclusive só de falar isso, a minha aura aqui no lado direito, aqui, o espírito encostou aqui em mim agora, aqui. Só de falar, estou todo arrepiado. Todo o meu lado direito aqui, tá arrepiado. Encostou em mim agora, tá totalmente encostado em mim aqui. Esses mentores deixam isso interessante para poder falar, engraçado, né? É como se você estivesse passando numa lama, uma determinada fase. Parece que essa lama, ela faz parte do mundo. O mentor está com você, mas você vai ter que caminhar com os pés atolando. Aí eles continuam te falando, calma, mantenha a frequência, inclusive me mostraram fora do corpo, mas não tem o que fazer, você tem que passar por ali e manter a frequência mais junta. Então isso, esse ser nesta cobrança fica o tempo inteiro falando no ouvido alguma coisa que você não consegue saber o que é direito, mas você capta pelo inconsciente. Aquilo vai deixando você irritado constantemente, e por isso que o tempo inteiro eu estou fazendo um trabalho sobre o meu pensamento. Como eu estou falando disso agora, eu me conecto na frequência. Aí eu permito com que esse espírito venha e cole, como vocês perceberam, que interessante, né? E olha que eu sou contra esse negócio de demonstração em vídeo, tá? Falando porque de fato aconteceu. Aí você percebe que a presença, ela fica brava até por estar mostrando assuntos como esse, tão importante que é, né? Mas é importante vocês verem isso, quão forte é um espírito perto de uma pessoa, o quanto os mentores estão trabalhando o tempo inteiro, mas eu tenho que trabalhar sobre isso. Então, não adianta pensar que você vai fazer uma prece e vão tirar o espírito de você, não vai funcionar assim. Às vezes, você vai ter que movimentar suas próprias energias para deixar fazer dentro do momento, você ter força para passar pelo momento. Não vão tirar, até não podem fazer, pelo princípio de que se tiram, você não sente, você até não aprende a passar, porque se toda hora o mentor vem e deixa você em paz, você não aprende a passar. Deixa eu pegar outra coisa que eu não tenho aqui. É um sintoma que você tem que observar. Nesse caso, ainda bem, eu tenho sensibilidade, aí confirmo a presença espiritual, confirmei fora do corpo, confirmo aqui, eu sei que estou sob algum processo, então não vão tirar.
Eu que vou fazer um trabalho, o que vai acontecer? Provavelmente vai durar mais quantos dias essas fases aí? Vai ter são 12 dias ao todo, né? Lá a Carita falou, mas deve ter uma fase em que se utiliza um pouco mais e esse espírito não vai conseguir mais ficar tanto tempo fazendo isso, porque ele próprio não consegue, não tem força mais para fazer isso, nem para se manter nessa frequência, por uma questão de assédio e frequência, tá? Cristiano, obrigado. Então, as investidas vão continuar acontecendo por 2, 3 dias, eu acho que até amanhã já vai estar um pouco melhor. Os sintomas vão acontecendo e o meu corpo vai alterando. O seu corpo vai alterar no momento que acontece. Se eu fizesse uma medida agora, se tivesse uma forma de medir pressão sanguínea junto com neurotransmissores, nesse momento o médico falaria assim, olha, você está assim porque os seus neurotransmissores não estão atingindo o pico correto, você não está sendo inibindo determinada parte. Ele iria dizer que era uma questão física e eu precisaria de uma medicação porque fisicamente eu estou fazendo isso, mas de fato o meu corpo se altera com uma presença espiritual do lado. É interessante isso, né? O que tem que fazer? Junto com quem mora junto, no caso eu e a Carita, vocês, ajudar o outro nessa fase. Tem fase em que um chega mais do lado, fala, olha, tá um negócio assim. A pessoa que está passando pelo processo, ela se mantém mais numa vibração mais alta e vai embora. E não descontar. O problema é que isso vai passar e beleza, daqui a pouco passa. Mas se isso continuar a ser uma verdade na minha vida e eu não controlar mais, remédio, velho. Tem que tomar. Tem que buscar ajuda psicológica, psiquiátrica. Porque significa que o processo do assédio aumentou muito ou não está saindo, virou um assédio permanente. Mas para isso acontecer, tem que ter uma ligação mais pesada, quer dizer, uma influência de fato em relação ao passado, tá? Como eu fui avisado fora do corpo que existe uma ação de um espírito que está usando uma coisa que não é de fato, ele está jogando imagens que não são verdadeiras, então ele está criando dentro do meu inconsciente uma conexão que eu não sei qual que é uma coisa ligada assim, é como se eu tivesse tido um filho na vida passada, eu não tivesse cuidado direito, e esse espírito me cobrasse isso. Ele botou fotos assim, a ideia que tinha colocado fotos assim no meu site lá fora do corpo, no meu inconsciente, né?